Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou o Dr. Pedro Souza e a gente vai iniciar agora o nosso primeiro episódio do Podox, um podcast de estética, mas sobre assuntos outros, aqueles assuntos não muito tocados, não muito falados dentro da estética. Obviamente, se tiver demanda, a gente vai falar sobre procedimentos especificamente, mas no primeiro momento, como vocês pediram muito no meu Instagram, a gente vai falar sobre assuntos bastante importantes com a nossa super convidada, que é a doutora Mariana Laranja. Quem não conhece a doutora Mariana Laranja não vive na Terra, né? Eu tenho certeza absoluta que não está vivendo aqui direito, porque a Mariana Laranja, ela é a nossa referência nacional em harmonização orofacial. É uma das melhores profissionais de fios de PDO, entre outros procedimentos também, né? Para quem não sabe, inclusive, ela foi a primeira pessoa que me aplicou Botox na vida. Você lembra? Não lembrava, tá vendo? Há muito tempo. Então, a gente tem uma história bastante longa, bem antiga. Eu vi alguns passos da doutora Mariana enquanto ela foi crescendo. A gente vai falar justamente sobre isso. Ansiedade, depressão, trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como que é essa trajetória? Será que todo mundo que entra na estética já consegue o mundo luxuoso, aquela vida de glamour? Será que todo mundo já começa com sucesso? Eu acho que não. A minha experiência, inclusive, é que não. A gente sofre bastante, né, Mariana? Sim, com certeza. E com certeza ela tem muita coisa para agregar pra gente. E muito obrigado por estar aqui, Mariana. Muito obrigado mesmo. Prazer é todo meu. Me senti muito honrada com esse convite. Primeiro porque Pedro, como ele falou, a gente tem uma história antiga. Pedro é meu amigo. E se tornou excelente profissional, que eu também me orgulho muito em ver e acompanhar todo o seu sucesso de agora. E a honra é toda minha de estar aqui. Que bom. Vou te fazer a primeira pergunta e eu tenho certeza que está todo mundo muito curioso para saber. Como que foi a trajetória da Mariana Laranja? Ela já começou sendo uma referência em Hoff ou você teve aqueles perrengues iniciais que todo mundo tem quando decide ir para a área da estética? Quem dera, né? Se a gente já começasse com tudo pronto, ia ser ótimo. Mas todo começo demanda um trabalho. Assim que eu me formei, eu trabalhei em clínica popular. Eu acho que muita gente passa por isso. Uhum. E lá, mas por um lado é bom, porque a gente rala, vê de tudo um pouco e tem que encarar. E eu sempre amei cirurgia. Uhum. Extraía siso de tudo quanto é jeito. E eu amava, cada siso, cada cirurgia era um desafio para mim. Então fui para a clínica popular. Depois de 6 meses, eu fui dentista 3 anos em um presídio daqui do estado. Uhum. Era dentista dos presos. Uhum. E foi outra escola gigantesca para mim, porque os recursos são mais limitados. Então eu tinha que me virar com o que tinha. E era muita cirurgia, né? Uhum. Porque eles não têm muita oportunidade de ficar saindo para tratar, tipo, fazer canal possível. Então era muita extração, então eu também abraçava e nunca tive medo de trabalho. E logo em seguida, depois desses 3 anos, eu tive a oportunidade de comprar meu consultório. Uhum. Óbvio que com a ajuda do meu pai na época, ele falou, eu pago metade e você se vira para pagar a outra metade. Aí eu, beleza, né? Vamos para esse desafio. Vamos trabalhar para pagar a outra metade. Vamos trabalhar muito. E aí, no começo a gente não tem, acho que você também passou por isso, a gente não tem dinheiro para pagar secretária, limpar o consultório. É você mesmo, né? Muitas vezes. Porque todo mundo, como você falou, me vê hoje e acha que eu já sempre tive tudo pronto. E não. No começo eu fui minha secretária, eu tinha que limpar até o banheiro do consultório, abria a porta, atendia, fazia tudo. Eu era tudo. Era só você dentro do consultório fazendo todas as funções. Só eu fazendo todas as funções. Quem vê assim nem pensa, né, gente? Que ela fazia isso. A gente limpando não imagina. O banheiro. A gente não imagina como. Real, tá? Cloro, tudo. Isso é muito comum, né? Eu acho muito que isso é bastante comum. Todo mundo que começa é bem comum. Eu ia te perguntar isso, se você já tinha passado essa etapa, porque eu lembro de você dentro do consultório já. Sim. Acho que foi aquele consultório que você tá comentando agora. Mas foi realmente eu acho que primeiro. todo mundo passa por isso, né? De Sim. fazer tudo. Sim.
porque a gente tem que trabalhar para conquistar as coisas. E isso é gradativo. Aí chega um momento, agora eu posso ter uma secretária só para agendar. Outra hora, não, posso chamar alguém para limpar semanalmente o meu consultório. E aí você vai construindo e vai agregando um efeito, vai crescente, né? Eu acho que é importante também a gente ter essas etapas, porque isso faz a gente valorizar o que a gente constrói. Exatamente. Porque as coisas não vêm de mão beijada. Apesar de seu pai ter te dado metade do consultório, a outra metade você teve que batalhar para conquistar. Sim. E quando a gente está lá dentro fazendo todos esses serviços, além de valorizar o que a gente conquista, a gente valoriza também quem a gente contrata e quem trabalha com a gente. Porque a gente sabe quanto é difícil. Exatamente. Né? Então, eu acredito que pular essas etapas é bastante ruim. Você ganhar tudo de mão beijada, não faria você valorizar tudo que você tem. Exatamente. E eu dou sempre esse exemplo, é incrível. Meu pai ajudou muito a construir meu caráter. E sobre valorizar as coisas, porque ele sempre me ensinou a valorizar o estudo. Eu te dou tudo relacionado a estudo, né? E você ir ensinando a batalhar. Eu lembro uma vez que eu lembro isso nitidamente, assim, eu quis viajar a Paris. E eu falei, pai, eu tô querendo ir pra Paris, me ajuda e tal. Aí ele falou, tá, beleza. Aí passou um tempinho, ele me ligou de volta. Falou, Mariana, você não vai para Paris. Aí eu falei, pai, como não? Você falou que podia e tal. Aí ele falou, não, sabe por quê? Eu nunca fui para Paris. Por que você vai agora às minhas custas? Não, trabalha, ele falou exatamente isso. Trabalha e com o dinheiro do seu trabalho, você vai poder ir para Paris. E assim, e valeu tão a pena tudo isso que ele ia ensinando, que ó, quantas viagens internacionais eu consegui pelo meu trabalho. Acho que é até mais prazeroso. Tudo que você vai conquistando é muito mais prazeroso. Verdade. Mariana, falando de viagens, de cursos, de educação, a gente sabe que você estuda muito, obviamente, não tem como você se tornar referência num assunto se você não viver estudando, né? Sim. Mas já teve alguma coisa dentro da harmonização facial da estética que você achou que ia se apaixonar? Você fez um curso, falou, não, essa técnica está surgindo agora, ou isso está começando a ganhar moda. Teve alguma coisa que você começou a fazer ou pensou em fazer e falou, não, eu acho que eu não vou querer mais isso aqui? Então, por incrível que pareça, eu tive essa primeira sensação no primeiro contato com o fio. Jura? Foi um curso, mas que também ficou um grande ensinamento para minha vida. Foi um curso que eu fiz, eram 3 dias. E eu lembro que eu cheguei no primeiro dia, no final da manhã, gente, para que eu me inscrevi para esse curso? Só que rapidamente eu pensei, bom, são 3 dias, eu tenho 2 opções, ou eu largo para lá esse curso, mas assim, eu sei também que eu não sei tudo. Ninguém nunca na vida, não depende de qual estágio está, não vai saber tudo. Aí eu falei, não, alguma coisa, eu tenho certeza que esse curso tem a agregar. Algo. Nem que seja para dizer, eu não quero. Sim. E aí, então, eu fiquei até o final, fiquei meio assim, porque era mais fio liso, né? E eu sempre gostei de coisa que fazer, deu resultado. Ótimo. Então, não gostei nesse primeiro momento, mas terminei o curso, porque tem que terminar o curso, né? Pelo amor de Deus. Pagou, né? Tá ali, não vai fazer. Exatamente. Só que aquilo, parece que ficou uma semente na minha cabeça, ou no meu coração. Falei, não, eu vou estudar mais sobre isso. Foi então que eu conheci depois os fios de tração, que aí se apaixonou. Me apaixonei de vez, me encantei, caí de cabeça. Mas isso para mim foi exatamente eu fiz alguns cursos, na verdade, vários cursos. Eu sempre gosto de fazer aquilo que está acontecendo para ver se é aquilo que eu quero mesmo. E como eu trabalho com parte corporal também, muitas coisas que eu fiz, eu falei, não quero isso. Uma coisa que foi um curso que eu fiz, que eu achei que eu ia fazer pro resto da minha vida, foi fio de temporal, lifting de temporal. Sim. Que eu fui fazer o curso com muita empolgação. Falei, nossa, essa técnica parece tão bacana, é tão legal. É uma técnica que é feita há tanto tempo lá fora. Quando eu fiz, eu falei, gente,
não sabe como você não pega paixão pelo negócio? Aí eu falei, não vou fazer mais isso. Mas eu acho que isso é importante, você fazer cursos, nem que seja para você saber que não é aquilo que você não quer. Exatamente. E pequenas coisas, por exemplo, um jeito de anestesiar, que não é o seu, mas que você olha, gente, por que eu não anestesio assim? Um detalhe numa angulação de mão, detalhes que no conjunto você agregando no dia a dia agiliza a sua vida. Nossa. Tudo é um aprendizado, né? Tudo. Até curso que eu dou, todo curso eu aprendo alguma coisa que algum aluno faz. Sim, sempre tem. Eu agora fiz o curso lá no Instituto Laranja, né? Com o de preenchimento de harmonização íntima. E tinha muitos médicos na turma. E a gente aprendeu muito, todo mundo que estava lá, porque a gente trocou muita informação, do jeito que você falou, realmente. Os médicos trouxeram muita informação bacana, que acaba a gente não tendo muito, né? Então, e são coisas que são importantes da gente ter. Então, essa troca realmente foi muito boa. E os cursos realmente têm essa pegada. Mas falando de curso, mudando um pouco de assunto, na verdade, você sofreu nessa transição, mesmo que seja na transição de um consultório para outro, ou na transição de basicamente dentista cuidar de dente para fazer estética, você sofreu de ansiedade? Se teve alguma vez que você pensou em desistir? Sofreu de algum tipo de pressão psicológica você com você mesmo, mais forte nesse sentido? Essa transição, para mim, no consultório, aconteceu de uma forma bem natural, assim, digo, em pacientes. Quando eu me dei conta, minha agenda estava só para harmonização. Não foi algo que eu decretei. Entendi. Não faço mais dente, por exemplo. Pelo contrário, eu sempre tive na minha mente que não se recusa trabalho, né? Quem chegar nesse nível, poxa. Então, eu nunca recusei. Por exemplo, estou fazendo mais preenchimento, mais alguém quis extrair um siso. Eu não negava, bora lá. Então, eu acho que, assim, pressão você tem para crescer naquela área. Que eu faço para divulgar, postar antes e depois e tudo. Mas a transição em si de paciente foi natural. Eu não decretei. Só vou fazer harmonização. E durante o seu crescimento, você sentiu sofreu de ansiedade, assim, por crescer muito? Porque crescer é uma batalha. Crescer exige muito do nosso psicológico, do nosso preparo emocional, na verdade. Porque crescer, além de você crescer... Dói e dá trabalho. Dói e dá trabalho. E você se sentir responsável por você agora ser uma referência e estar crescendo nisso, tem outras pessoas que dependem de você. Então, não sei se você passou por isso ou se passa, mas quando a gente começa a crescer, começa a agregar gente na nossa vida, a gente se torna responsável por elas também. Então, acontece comigo, eu penso muito nessa trajetória que eu estou crescendo, gente, mas as pessoas que começarem a ser dependentes de mim, financeiramente, como funcionários, tudo, eu tenho um pouco dessa ansiedade lá na frente não deu certo, acabou, Dr. Pedro quebrou, e aí? As outras pessoas, não é só por mim, sabe? Eu penso muito nas pessoas que estão ao meu redor. Você sofreu com isso também? Você pensa nisso, né, nessa trajetória? Sim, com certeza. A gente envolve toda uma equipe, você se sente responsável e psicologicamente de todos eles da equipe, porque para tudo fluir tem que estar todo mundo bem. Você não fazia reunião de equipe, por exemplo, nessa transição de espaço. O número de colaboradores aumentou. Então, coisa que eu não fazia antes no outro consultório, porque era menor, agora eu vi, você é obrigado a fazer certas funções, que é reunir a equipe, passar um por um, animar todo mundo, verificar cada função. Aí algumas pessoas da equipe acham ruim. Efeito sonoro passando. Efeito sonoro. Coisas de Vitória, Vila Velha. Você medir palavras para não chatear as pessoas, mas quando na verdade você está vendo o bem da empresa e o bem deles, porque para eles estarem bem, a empresa tem que estar bem, né? Então você fica com esse isso martelando peso psicológico, entendeu? Você não pode relaxar.
Eu acho que talvez tenha sido um pouco mais fácil, mais natural para você, porque você pegou tudo muito no início também, né? E porque você já é uma profissional consolidada, é uma pessoa carismática demais, demais. Todo mundo que olha para você se apaixona. Nosso efeito especial tá passando novamente. Exatamente. Mas eu acho também que para dentistas que já tem consultório e que já passa por esse estresse no início, a transição para a estética ela é um pouco mais fácil, talvez, assim, principalmente administrativo. Porque pega o meu exemplo, eu sou farmacêutico. Uhum. Até 3, 4 anos atrás, eu nunca imaginei que eu ia entrar na estética. Muito menos montar um consultório, uma clínica, então, jamais. Então, essa transição de você ser meramente um funcionário que recebe seu salário, 13º, lá, e largar tudo isso e... Virar empresário, né? Virar empresário é muito complicado. Porque é um mundo paralelo que você tem que descobrir e ninguém te ensina. E ninguém te ensina em canto nenhum. A vida te ensina. A vida o te dia a ensina. dia. Mas você sempre teve alguém para te auxiliar administrativamente, assim, de contas, de comprar e, sei lá, vigilância sanitária, que é muita coisa, né? Não, tudo a gente... Não mesmo. Não, tudo a gente que vai fazendo e descobrindo, né? Tem que ter isso. Não sabia. Tem que ter isso. Então a gente vai descobrindo até poder contratar uma contabilidade, uma administração que já vai te instruindo, até poder separar cada setor. Por exemplo, por anos a minha administrativa foi minha auxiliar. Então, e ela sempre ali, mas eu sou administrativa. Aí eu, tá, Leila, mas você vai fazer, você é minha auxiliar nesse momento. Então, vamos embora. E ela ficou assim por uns 4 anos sendo minha auxiliar, até que agora eu pude delegar. Agora você pode ser administrativa. Então, a gente vai aprendendo. No começo é porrada mesmo. Né? No começo é muito difícil. A gente pensa que... Eu até falo muito para os meus alunos que, como eu te falei, dentista é um pouco mais fácil, porque geralmente já tem uma estrutura de consultório que dá para levar pacientes e divulgar. E aí, como eu sou coordenador de pós-graduação, principalmente para farmacêuticos, o pessoal fica completamente perdido. Gente, onde é que eu vou atender? Como é que eu atendo? Onde é que eu vou fazer as coisas? E eu falo para todo mundo, gente, atende em casa, sua mãe, seu pai, sua irmã, tio, sobrinho, periquito, papagaio. Porque precisa passar por essas primeiras etapas. E se der errado na sua mãe, você vai lá e consegue. Pede ajuda a um amigo. Mas esse inicial, para outras profissões, é muito complicado. Então, eu acho que para quem é dentista é um pouco mais fácil por causa da estrutura em si. Porque querendo ou não, o dentista ele já tem que ter um consultório, uma cadeira odontológica e começar a atender os pacientes. Sim. Então, a gente meio que vai sendo um pouco instruído na faculdade já em relação a isso. Entendi. Então, você já tem mais ou menos esse formato de como montar um consultório? Uma pequena noção. Uma pequenininha. Mas quem faz uma faculdade que é isso que você falou, não precisa de consultório, né? Inicialmente fica meio perdido. A gente não tem nem ideia, nunca ninguém falou pra gente, nada disso. Acho que nem farmácia, nem biomedicina, nem fisioterapeuta, enfermeiro, então muito menos. Porque a gente é formado para trabalhar no SUS, para trabalhar em outros locais. Então é bem complicado pra gente. E é por isso que eu vejo tanta gente, Mariana, ansiosa demais. Os meus alunos de pós-graduação, meus alunos de cursos livres, eles estão sempre muito ansiosos. E eu me identifico muito com isso porque recentemente eu tive um burnout, burnout, né, que fala. Muito grave. Eu sou uma pessoa super imperativa, dá pra perceber, né? Até pelo meu jeito de falar. Eu faço muita coisa, eu organizo muita coisa, sou responsável por muita coisa. E quando eu entrei nisso, foi como se eu não soubesse fazer nada. Eu parava, tinha um monte de coisa pra fazer e eu não sabia fazer nada. Eu simplesmente ficava assim, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não sei fazer isso, eu não quero fazer isso. E eu só queria dormir, me deitar, ficar sem fazer nada. E o mundo se acabando ao meu redor e eu não conseguia fazer nada. E eu não sei se você teve esse esgotamento de trabalho. Porque quando a gente está crescendo, né, principalmente nessa transição, eu acho, a gente trabalha muito. Como você falou, não dá para negar trabalho. Então, o que chega dentro do consultório, a gente vai lá e faz. Você chegou a ter algum esgotamento físico, assim, de sentir fisicamente esse esgotamento? Sim.
especialmente quando eu ficava viajando muito. Eu até perguntei para ele ao começar o podcast se não ficava cansado com essas viagens, porque quando eu comecei a viajar muito, aí eu sentia, nem tanto durante o curso, que durante o curso você está lá na adrenalina, mas nos dias seguintes, né, você dá uma cansada, aí você começa a pensar o que vale a pena ou o que não vale a pena, né? Tanto fazer os cálculos. Isso, mas, na verdade, no começo a gente não tem muita escolha. Né? Como a gente não pode negar o trabalho, dar curso. É importante para a nossa vida, se a gente quer ser reconhecido e conhecido no Brasil, você não pode ficar negando, né? Dar curso. Mas... Nem trabalho, né? Vai chegar o paciente, você vai dizer, não vou te atender que eu vou para casa dormir. Não. A gente não acontece isso, gente. Não acontece. Fecha, né, a porta, respira, abre um sorriso aí. Oi, vamos lá. Até porque, eu falei esses dias, cada paciente que entra no nosso consultório, a gente está fazendo parte de um sonho daquele paciente. Como ele chega lá para realizar um sonho, fazer um procedimento que ele tanto quer, e você... Você tá lá com cara de... tudo bom? Então... Não, mas você foi a primeira pessoa, Mari, eu vou te falar isso bem real. Foi a primeira pessoa que já tem um nome consolidado, que já é realmente uma pessoa de renome nacional e internacional, que teve a coragem de falar isso. Por quê? Muitas das pessoas que eu conversei, que já tem um lugar ao sol, falavam, você precisa diminuir a carga de trabalho, você precisa dar mais espaço à vida, você precisa não sei o que, fica mais tempo com sua família, diminui a carga de trabalho. Aí eu falei, gente, mas é muito fácil você agora falar isso pra mim. Com certeza. Agora você dizer que eu preciso relaxar e trabalhar menos, pra você é fácil. Porque você já está no topo, então você pode se dar o luxo de selecionar as coisas. Mas no começo não é assim. Não mesmo. Você tem que encarar... Claro que tem limites, né? Obviamente. Limite de saúde. Foi o que eu ultrapassei, na verdade. Eu todo semana dando curso, toda semana trabalhando de segunda a sexta. E muita coisa para fazer, coordenação. E aí eu ultrapassei, realmente. Mas não tem como a gente dizer... Eu acho que você concorda comigo. Para quem está começando, trabalhe pouco. Claro, lógico que não. Faça só 4 horas por dia. Não existe. Lógico que não. Não existe. Para crescimento, como você falou muito bem, exige sacrifício. Dói. Dói literalmente. Porque muitas vezes você tá cansado e bora. E tem que ir. E dá trabalho, porque é muito trabalho. Dá muito trabalho. De contabilidade, como eu falei, administrativo, não é só ali igual eu. Quem me dera chegar lá no consultório só fazer o fio. E acabou. Não, tem todo um trabalho por trás disso tudo. Uma vida, né? Os bastidores. Que ninguém vê. Verdade. Realmente, eu acho que você foi a primeira pessoa que falou. E que ninguém deve ver mesmo, né? O paciente só tem que chegar ali na... O paciente não precisa ver tudo que a gente passa, realmente. Mas foi importante você falar isso, porque nunca ninguém fala. Todo mundo fala, aquela utopia de que se você trabalhar pouco, bonitinho, certinho, você vai crescer e pegar o lugar ao sol. Tem muita gente correndo atrás do lugar ao sol. Então, você precisa correr atrás também. Sim. Dentro do seu limite, né? Obviamente. Com certeza. Tem alguma coisa que você falaria para Mariana lá naquele consultório de odontologia, que estava pensando ainda em fazer algo de estética? Tem alguma coisa que você falaria para ela assim, Mari, não faz isso, ou Mari, investe nisso, ou Mari, para pular algumas etapas, ou você acha que tudo que você passou foi necessário para você chegar onde você chegou hoje? Ou você falaria alguma coisa assim, mulher, essa dicasinha aqui para você, Não, eu acho que eu falaria... Esquece tudo isso, vai no fio mesmo. Esquece tudo isso que você está fazendo. Que aí agiliza, adianta seu lado. Mas eu diria que, assim, tudo que eu passei é um aprendizado. Acho que todo mundo vai passar por isso, tem que passar. Não acredito que nada é por acaso. E eu não me arrependo, assim, de nada, nem de ter dado curso em algum lugar que eu me arrependa, não. Conheci várias, e conheço até hoje, né, várias pessoas incríveis, que se emocionam, dão esse feedback positivo.
Todos os pacientes, sei lá, todos eles ensinam, todos. Você pega alguma coisa de aprendizado. E sou grata a tudo, assim, até hoje que acontece. Tudo eu tiro, tento tirar uma... Vou fazer 2 perguntas que foram, inclusive, de alguns alunos meus. Alunos, na verdade, ex-alunos. Eles se incomodam muito com a resposta negativa. Tipo, com feedback negativo. A gente tem muito feedback positivo, obviamente, de paciente, de aluno, mas, obviamente, sempre tem aqueles feedbacks negativos, aquela gente maldosa, aquele pessoal que vem com carga negativa. Você se incomodava com isso no começo? Ou você nunca se incomodou? Não, lógico que sim. Especialmente quando eu era minha agenda, eu recebia mensagem para agendamento, mensagem de reclamação, de tudo. Essa eu lembro que foi a única fase assim que dava essa ansiedade de, meu Deus. Aí foi nesse momento que eu acordava no meio da madrugada, tipo, preocupado com alguma coisa. Eu pensei, não, eu preciso ter alguém só para agenda, senão eu vou enlouquecer. De demanda. Mas sobre as negativas, eu sofria, com certeza, porque querendo ou não, é meio que é uma frustração do paciente. Nossa, também, né? Também. Que a gente se questiona. Poxa, o que aconteceu e tal. E aí você vai amadurecendo também seu psicológico. E o filtro também, né? Porque... e o filtro. E vai aprendendo que se o paciente falar, não vi resultado nisso. Mas calma, não vi o resultado, por quê? Né? Porque o procedimento foi feito de forma adequada, tal. E saber ponderar quando ele está insatisfeito com o procedimento, o que eu posso melhorar dentro das possibilidades e filtrar, porque existem pessoas... mau caráter mesmo, né? Existem pessoas mau caráter que a gente tem que saber filtrar. Mas é difícil filtrar no início, né? Muito. A gente eu me doía muito no início, quando chegava uma reclamação de um procedimento que ele não estava satisfeito. Mas depois eu fiz justamente isso. Acho que é o filtro. Mas não tem como a gente dizer para o pessoal que está começando, cria um filtro. Não. O filtro vai sendo criado com a maturidade. Isso aí. Acho que uma coisa importante a dizer pegue tudo que for de negativo que disserem para você e analise muito bem. Exato. Analise muito bem se realmente é uma coisa que é sua ou se é uma coisa do paciente que você não deve internalizar. Isso porque aí. eu internalizava muito. Muito. Como você, eu também, muito. Ai, meu Deus, eu vou... Sim, com certeza. Eu acho que todo mundo fazer algum procedimento estético passa por esse momento de ficar ansioso, desesperado, de uma crítica. Nossa, acabar com o seu dia. Com certeza, isso acontece. A gente fica preocupado, mas é maturidade mesmo. A maturidade, inclusive, técnica, né? Quando você cria mais maturidade técnica, você sabe, eu fiz tudo certo, a técnica foi toda correta, e se algo aconteceu, pode ser que não seja culpa não, mas é responsabilidade minha. Pode ser uma responsabilidade compartilhada com o paciente também. Até porque a gente sabe que existem várias coisas que vão interferir no resultado, né? O nosso corpo... Cada um responde, você que é da farmácia, você sabe que o mesmo medicamento pode trazer efeitos diversos em várias pessoas. Então, a gente usa medicamentos, né? Que aí o resultado não depende só da gente, né? Só da gente. O fio de PDO, tá ali o fio. Tipo, não tem como dizer que não tá ali o fio, né? Exatamente. Então, de alguma maneira ele não vai deu fazer o resultado, por quê? Faltou quantidade, que tem que colocar mais, sabe? Sim. E ponderando essa questão. Você já fez terapia? Acredita que não? Não, nunca fez. Você conseguiu passar por todos esses perrengues sem terapia? Você acha importante terapia, principalmente para quem está começando agora? Sim, eu acho que assim, que tem pessoas que conseguem lidar com os sentimentos, as emoções. Eu brinco que tem uma Mariana aqui na minha cabeça. A sua própria psicóloga. Porque quando acontece alguma coisa, eu fico falando comigo mesmo, calma. Mas, sabe, eu consigo ter... Igual não fica, você é muito calma. É o que eu consigo ir pensando. Eu faço uma terapia na minha mente. Você mesmo. Mas assim, todo mundo faz terapia ama.
não negaria. Se eu, em algum momento, sentir essa necessidade, eu iria numa boa, óbvio. Mas eu consigo dar uma pausa e... Eu vou te falar que eu tive que fazer terapia. Na verdade, eu tenho que fazer terapia. Eu sou muito ansioso, muito. E eu somatizo tudo. Eu começo a ter dores no corpo. Eu começo a cair cabelo. Eu começo a me estressar. É horrível. Eu preciso de terapia. Eu saí agora, não sei porquê. Mas eu sou uma pessoa que precisa de terapia. Porque mesmo eu tendo o Pedro dentro de mim, lá na minha cabeça, ele não é o suficiente. Ele não dá conta. Porque minha cabeça é meio louca. Eu penso em 25 bilhões de coisas ao mesmo tempo. E eu indico muito para quem está começando, principalmente dessas outras profissões, que essa transição é muito brusca, que terapia é muito bom. Porque você conversar clinicamente com alguém que sabe te fazer enxergar as coisas de uma outra maneira é muito importante. Porque a grande pessoa da maioria das pessoas que eu falo que não fazem terapia, dizem, a gente conversa com um amigo, ou conversa consigo mesmo, e consegue se resolver. Ótimo, isso é perfeito. Mas... Para mim, por exemplo, eu conversar sobre o meu problema com um amigo não tem o mesmo efeito dentro da minha cabeça do que eu conversar clinicamente com uma pessoa. Não, com certeza. É uma outra... Acho que é um gatilho, é um clique dentro da cabeça que é diferente. Então, eu tenho falado muito com inclusive meus pacientes, né, que são ansiosos com resultados, que a terapia é muito importante. Sim. Tem um amigo meu, inclusive, lá em Goiânia, que ele tem, dentro do consultório dele de estética, da clínica dele, um psicólogo. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer tratamento capilar, que cai os cabelos tudo. E ninguém sabe o que é. Passa por um psicólogo, faz acompanhamento e depois faz o tratamento. Vai fazer um tratamento, a mulher que se acha toda disforme, tem dismorfia corporal. Você vê que tá linda, que tá ótima e ela não se enxerga assim. E aí ele fala, eu vou fazer esse tratamento, sim, o estético, mas é importante você passar ali no psicólogo antes. Arrasou, tá vendo? Aprendendo. Isso é muito importante. Muito. Eu achei muito bacana isso de fazer, porque é um outro cuidado com o seu paciente que você tá tendo. Com certeza. É ver o paciente lá no instituto, eu tô começando a implementar ROF 360. Vai ter até o primeiro curso agora. Que é o quê? A saúde como um todo, né? Os antioxidantes, vitamina C, tudo isso vão refletir na saúde da pele. Tudo, como você falou, é a saúde inteira que vai interferir na saúde do rosto, na beleza, autoestima. Então, é muito mais que um procedimento. É muito mais, isso mesmo. Né? Como você falou, é mente, é corpo. Tanto é que é chamado de saúde estética, né? Porque realmente é uma coisa que engloba muitos fatores. Mari, eu queria saber se tudo bem que eu acho que você casou com a Mari já, com a Dai, já depois já tá mais para cima do que para baixo. Mas essas transições de local, de crescimento, interferiu na sua vida pessoal? Principalmente com a sua esposa? Sim, até ela, quando eu mudei de espaço, ela até falou, você tem certeza que você quer mudar? Porque vai ser mais trabalho, vai ter mais demanda, tempo, a gente vai ter menos tempo juntas. E aí eu falei, bom, eu vou mudar, mas tudo isso tem que ser conversado entre o casal. Tem que ser feito acordos, né? E chega uma hora que você consegue conciliar. Por exemplo, de manhã a gente treina juntas, almoça juntas, e aí cada uma vai resolver suas coisas. Então tem os momentos, independente do crescimento, tem os momentos mas juntos. Sempre tem que ser conversado, né? E a gente acaba... Arranha, e aí você senta e conversa e fala, calma, são momentos de dedicação. É no início que é um momento de dedicação, é a fase de transição que é um momento de dedicação, até tudo começar a andar de uma forma que você consiga curtir mais. E acaba que a gente traz também para dentro da nossa vivência, né? A Dai tá sempre lá dentro do instituto, fala com você, empolgada. Porque acaba sendo um negócio da família, quer fazer procedimento todo dia. Nem fala. Hoje mesmo já amanheceu perguntando, tem como fazer um fio em mim? Mas? Não. Já tem 5 mil fios na sua cara. Juro por Deus, hoje amanheceu falando. Entendo como é que é. Gente. Chega lá no consultório, dá pra fazer um negócio aqui na papada, um fiozinho aqui. O dia inteiro.
Se deixar, a gente trabalha só para eles. Só pra eles. Mari, eu acho que a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu acho que as pessoas entenderem que todo mundo passa por esse processo é muito importante. Para quem tá começando, inclusive, é muito importante. Com certeza. O mercado de estética tá ficando muito cheio. As pessoas estão vendo que a estética é muito bacana e tá enchendo muito. Então, Sim. eu acho que a gente conversar sobre essa trajetória, que todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai estressar. Todo mundo vai ter burnout. Todo mundo vai, de alguma forma, vai ficar deprimido, ansioso. Vai ter que pegar a vassoura, vai ter que limpar seu consultório, vai limpar seu vaso, sim, vai fazer sua agenda, Sim. vai se estressar com... Isso é com o paciente, o normal. com tudo. Uhum. Mesmo a doutora Mariana Laranja, que já é a referência nacional, mundial de harmonização facial, passou por tudo isso, então todo mundo vai passar. Tem que pagar imposto. Tem muito imposto. Tem que se estressar com a vigilância sanitária. Tem várias burocracias. Tudo isso vai acontecer, né? Não tem como pular etapas. A não ser que você seja herdeiro. Exatamente. Você já herde, assim, tudo pronto, um castelo da Hoff. O castelo da Hoff, com todos os setores prontos. Certinho, com um profissional. Que não vai... Isso não existe, né? Não. Utopia. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, mas tem alguma coisa que você... Alguma dica, alguma coisa que você queira falar para quem tá começando, assim, de conselho mesmo. Porque conselho ninguém ouve, né? Mas é sempre bom a gente ouvir alguma coisa, alguma palavra de alento que seja. Ou algum conselho que você queira dar para quem tá começando, para quem tá se enveredando por essa área. A gente que é professor, a gente é muito responsável por isso, né? Acho que você pega também profissionais, principalmente dentistas, que estão indo para essa etapa da vida. Então a gente acaba sendo muito responsável por eles. Eu não sei se você tem essa imagem também, mas... quando eu quis fazer esse podcast foi justamente para falar com essas pessoas. Porque quem já tá lá em cima tem outras demandas psicológicas e psiquiátricas, às vezes, que precisa lidar. Mas quem tá começando não tem ninguém por eles, né? Ninguém olha por esses problemas que todo mundo tá passando. Então, teria alguma coisa que você gostaria de falar, de compartilhar com quem tá começando, principalmente? Eu acho que, especialmente, que tem que investir em você, né? Não adianta querer abraçar o mundo, que você não vai conseguir fazer tudo perfeito. Encontrar a área que você ame, né? Eu acho que a gente vai fazendo de tudo um pouquinho até achar aquilo que a gente ama. E quando achar, mergulhar de cabeça, se especializar naquilo em que você ama. Porque eu acho que quando você não ama o que faz, você não vai fazer com má vontade, não vai fazer direito, vai fazer... Então, você tem que amar, acima de tudo, porque eu brinquei até em um podcast, eu falei, se você fizer o que você ama, e muito bem, todo dia vai ser um sextou para você, né? Você vai com prazer, você vai se divertir, vai ajudar o paciente, a autoestima, então você vai se divertir todos os dias, né? E, óbvio, com fundo de base científica. Por favor. Prudência, cautela e profissionalismo. Que até isso você acha na caminhada, né? Então, é isso. Perfeito. Eu acho que o que você falou foi perfeito. Você tem que identificar aquilo que você ama, que você se identifica dentro da estética, porque senão você vai sempre fazer com aquela respiração. Exatamente, com não é sexta ainda não. Você gosta de se arrumar, ficar bonita, vai arrasando, trabalhar. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Mariana, por estar aqui comigo. Pelo convite. A nossa história é longa e vai ser cada vez mais longa. Parcerias, sempre 1000. É uma profissional que eu admiro desde sempre, como eu falei pra vocês. Foi a primeira pessoa que aplicou Botox em mim. Foi a primeira pessoa, eu chegava lá, ela tava com... Isso foi início, tá? Isso foi início. Eu chegava lá, mano, eu queria só saber sobre Botox, como é que funciona e tal. Aí eu ficava lá fora. Quando eu entrava, já tava o Botox pronto, assim, ó. Não, mas já tá aqui, Pedro. Senta aqui, ó, rapidinho. Verdade. Na verdade, você também nem sabe disso, mas que eu falo até hoje lá no Instituto, eu falo bem assim, que as pacientes falam, mas eu nem, tá vendo? Eu nem vim preparada para fazer e já tô indo embora com 10 fios. Aí eu sempre lembro disso. Eu falo, um amigo meu sempre falou, você nunca consegue não deitar na maca dela e fazer alguma coisa. Ela não deixa. Toda vez que deita, faz alguma coisa. E isso acontece até hoje, é real. E eu falo disso sempre. Isso é uma estratégia, tá vendo?
de trabalhar com o seu paciente. Isso é Depois que entra, a gente brinca, tem o nosso... A gente brinca, depois que passa por essa porta laranja, já era. Já era. Isso vem de você, Isso tá? foi lá da minha época, né? Exatamente. Tá vendo? Eu fui cobrar essa estratégia dela de vender procedimento. Deu certo até hoje, tá vendo? Então façam de vocês. Mas foi muito importante esse bate-papo, Mariana. Muito obrigado. Eu acho que isso vai enriquecer muito para as pessoas que estão iniciando. A nossa parceria vai continuar para sempre. Com a gente certeza. tem muita coisa para construir juntos. Eu admiro demais você. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu também. Obrigada pelo convite. Amo. Valeu, gente. Muito obrigado, pessoal. Bom final de semana, boa semana para quem estiver assistindo não sei que dia. A gente se vê no próximo episódio, do episódio 2 do Podocs, que eu ainda não sei o assunto, mas em breve eu vou divulgar para vocês. Arrasou. Um beijo. Beijo.